Fala comigo, meu povo. Passando aqui para conversar um pouquinho com vocês. Pensei em fazer uma live, mas eu acho melhor não, porque live acaba que a gente vai tentar dar atenção a algumas perguntas, né, que aparecem, então achei melhor não ter interrupções. Me desculpem se eu ficar meio perdido com alguma coisa, porque é tanta coisa que eu queria falar e talvez eu não consiga falar tudo, mas eu espero do fundo do meu coração falar o necessário, tá? Então eu peço que vocês, de antemão, me perdoem se alguém ficar chateado com alguma coisa que eu for falar. Não tô aqui pra julgar ninguém, não tô aqui pra ensinar ninguém, não tô aqui pra dar lição de moral pra ninguém. Eu tô aqui simplesmente como uma pessoa que é, totalmente apaixonada por futebol. Tô falando, tô toda arrepiada, porque realmente futebol é algo muito bom. É muito bom para quem gosta, para quem sabe tirar as vantagens do futebol. Ele é saúde, ele é terapêutico. Futebol é sem explicação. A gente tem que viver o futebol para entender todo o benefício que ele traz para a nossa vida. E eu quero mostrar, talvez, como que eu vou falar para vocês, dessa importância. Da gente valorizar o esporte, da gente valorizar o futebol, de valorizar cada pessoa que é responsável por esse espetáculo. Porque toda vez que tem um jogo, nós que gostamos, a gente se prepara ansiosos para ir para o campo assistir um espetáculo. Porque os jogadores, quando eles estão entrosados, quando eles têm todo um preparo, toda uma logística, porque não é só chegar dentro de campo, bater uma bola ali, pronto, não. Quem gosta de futebol, quem joga futebol há mais tempo, quem tá começando agora, sabe que não é só entrar em campo e ter alguém pra você tocar ali e tentar fazer o gol. Não, não é assim. E nós sabemos que tem muito, muito jogador bom. Tem cada jogador talentoso. E eu falo isso não apenas dos adultos, dos veteranos, mas também da nossa juventude, né? O pessoal da base que está chegando. Eles estão chegando já no nível extraordinário de tão bonito de ver o que eles fazem dentro de campo. O futebol é isso. O futebol é um espetáculo, é um show preparado, né? No improviso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Dentro de campo tudo pode acontecer. Pode ter uma goleada, pode ter uma virada extraordinária, sem explicação. Pode ter um 0-0, pode ter de tudo. Mas uma coisa que também pode ter e que a gente pode e deve evitar são as desavenças, as brigas, os xingamentos, as atitudes agressivas, né? Porque todos que se preparam para ir para o campo, quem vai para fazer o show se prepara para jogar muito, para entregar o melhor que tem ali como jogador. E quem se prepara para assistir, se prepara para ver o que você preparou para mostrar para a gente. Então, a gente cria uma expectativa. Porque nós sabemos que nós temos jogadores maravilhosos e que fazem o coração da gente na boca com cada jogada, com cada... Cara, não tem nem como explicar. Dentro de campo é fora do normal quando o jogo tá harmonioso. É lindo, é lindo. Só que quando acontece as desavenças, né, os contratempos, isso aflora de uma forma tão grandiosa que acaba apagando esse brilho, sabe? E a gente não pode deixar esse brilho apagar. Porque tantos jogadores, tantos torcedores, eu tenho certeza, ninguém vai para campo para brigar. Se tem quem vai para campo para brigar, tá indo pro lugar errado, né? Principalmente porque briga, tem ringues, né? Tem outros lugares para extravasar.
adequados, né? Porque no campo não é legal. E outra coisa, eu não estou falando isso referente a nada sobre o jogo de hoje. Eu tô falando no geral porque eu tenho visto já há algum tempo que, infelizmente, tá acontecendo muito isso. Esses xingamentos, né? Essa forma agressiva, tanto física como verbal. E isso tira o brilhantismo do futebol. Isso vai destruindo um pouquinho aquele brilho, aquela magia gostosa que a gente sente, que a gente tem de ir pro campo, de querer ir pro campo. E então eu queria falar para vocês o seguinte: vamos tentar deixar dentro do campo só o show, só o espetáculo bonito. Vamos amenizar. Vamos tentar nos segurar ao máximo que a gente pode. Vamos respeitar as regras, respeitar quem está ali trabalhando, né? Não vamos deixar que, só porque não tem um policiamento, não tem uma segurança, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é assim. Porque da mesma forma que tem as regras, né? Tem também as punições. E se chegar um jogador a receber alguma punição, não foi à toa. Com certeza não foi à toa. E se algum árbitro não consegue colocar ali em prática as regras, também não é à toa. Porque a maioria tem família, são pais. Então eles zelam por essa segurança pessoal e muitas vezes deixam de realmente cumprir, né, com o que deveriam. Mas não é uma omissão, né? É uma forma de se autoproteger. E eu sei que na hora do nervosismo, na hora que o sangue ferve, a gente tem atitudes que nem a gente sabe explicar. E eu falo isso porque tem muito jogador que eu tenho contato, que eu vejo essa transformação dentro de campo. Fora de campo é uma coisa e dentro de campo é outra. E é triste, sabe? Tem hora por quê? Porque a gente quer ver todo mundo jogando, a gente não quer ver ninguém punido. A gente quer ver o show num todo perfeito, entendeu? E quando acontece esse tipo de coisa, né? A gente fica chateado, porque vira um tumulto, né? Aí querem achar culpados, aí querem achar os omissos, né? Arrumam um jeito de tudo pra mostrar a parte agressiva que a gente não precisaria ter. Então, pessoal, o que eu quero falar pra vocês é isso. Que vocês tomem esse cuidado. Sabe por quê? Tira o brilhantismo. Tira a nossa vontade de ir pra campo. E não é só isso. Tudo que acontece vira espelho. Pessoas vão se espelhar em vocês. Se você é um jogador fora do normal, de bom, você pode ter certeza. Sempre vai ter uma criança ali do lado de fora que vai estar te olhando, tá te observando, vai estar ali de boca aberta com cada jogada espetacular que você faz. Mas se você tá dentro do campo e age com atitudes errôneas que machucam, né? Machucam outras pessoas, quem tá ali fora também vai copiar você. Porque se ele viu que quando o árbitro apitou ali uma falta, um pênalti, deu um cartão vermelho e você não aceitou, você foi pra cima, você bateu, quem tá do lado de fora, principalmente as crianças, eles vão entender que quando acontecer com elas vão fazer a mesma coisa, elas podem fazer a mesma coisa. Então por isso que acontecem as punições, por isso que tem regras. E as regras precisam ser cumpridas. Se não existissem regras, ok, mas tem regras. Então a gente precisa entender que não é uma forma de castigar ninguém. É uma forma de disciplinar. Porque o futebol não é só você entrar em campo, bater uma bola, fazer um gol, tocar para... Não é isso. O futebol, ele vai muito além disso.
ele requer comprometimento, ele requer preparo, ele requer conhecimento, ele requer disciplina. Então, e não só isso, tem muitas outras coisas, eu tô falando pouca coisa, mas ele tem muita coisa envolvida. Então a gente tem que ter essa noção. Porque ali dentro de campo, se você faz bem o seu papel, você tá dando uma aula para quem tá do lado de fora. E é muito bom aprender com os melhores. Por que será que tanta gente, embora o Neymar fazer algumas coisas que alguns não gostam, mas por quê? Neymar hoje, ele é uma pessoa que toda criança, a maioria no máximo, quer ser igual. E tô falando na parte do futebol, né? Melhor a gente deixar a parte da vida pessoal pra lá, porque pessoal é uma coisa, futebol profissional é outra. Então, assim, eu falo por quê? Um Messi, um Lamine Yamal. Por que jogadores, assim, se tornam referência? Pelo espetáculo que eles dão em campo. Agora, se eles começam a agredir, se eles começam a bater, vir pra cima, você acha que essa juventude que copia, que gosta, ia querer fazer o quê? A mesma coisa. Embora os nossos jogadores, tem alguns que eu sei que recebem, né? São pagos para isso, mas a maioria não. Vocês acham que só porque vocês não são jogadores, né? Renomados, vocês acham que não tem crianças aí que estão de olho em vocês e aprendendo com vocês? Tem, e muitos. E não só jogadores, técnicos, auxiliares, massagistas, vocês também. A forma como cada um se impõe dentro de campo é a forma que todo mundo está vendo. Se você se impõe de uma forma agressiva, com palavreados absurdos, com atitudes gritantes, de tão errôneas, você também está sendo visto, está sendo assistido. E pode ser que no futuro tenha alguém que vá trabalhar com o time repetindo tudo que você está fazendo de errado. Porque o que você faz de certo é espelho, mas o que você faz de errado também. Então a gente tem que se policiar o tempo todo. O tempo todo. A arbitragem, muitas vezes, elas deixam de impor algumas regras. Por quê? Porque ela pensa, meu Deus, não tenho segurança aqui. Não tem ninguém para me ajudar, me socorrer. Porque se acontece uma desavença, não é 1, 2 que vai para cima, não. É um time inteiro. E são pouquíssimos ali em meio a tantos que entram para separar. A maioria entra para quebrar o pau mesmo, com perdão da palavra. Já que tá batendo, vamos bater junto. Né? Então, essa é a parte triste do futebol. É isso que a gente tem que mudar. Porque tudo é espelho. Tudo vira espelho. E eu tenho certeza que com o potencial e com o futebol que cada um tem, não é isso que vocês querem levar para dentro de campo. Ah, mas você tá puxando o saco de árbitro. Não, não tô. Não tô falando que são perfeitos. Erram como qualquer pessoa erra. Né? Mas eu acho que num todo, num conjunto, todos têm que se ornar. Ah, não concordou? Tem o capitão? Então deixa o capitão resolver, né? Porque é muito mais fácil, muito mais adequado quando você cumpre com suas regras. Porque aí você tem o direito de reclamar depois com mais segurança, né? Então, por favor, meu povo, vamos levar para o campo o que de melhor a gente tem para mostrar, o que de melhor a gente tem para exibir de bom, para a gente ser espelhos bons. Eu falo por mim, a gente se conhece, nós sabemos até onde vai a nossa paciência, se o nosso estupim é pequenininho ou se é grandão. Cada um de nós sabemos como somos. Então eu falo por quê? Eu já ganhei 4 cursos de arbitragem para fazer e não fiz nenhum. Falo, sabe por quê que eu não faço? Porque eu, no meu momento de cumprir o que é certo, eu tô pouco me lixando. E eu falo numa boa, não tô querendo ofender e nem desenhar ninguém, mas eu tô pouco me lixando. É regra? É regra.
E na hora de cumprir, se eu tô ali dentro, se eu tenho essa responsabilidade, eu não vou pensar 2 vezes em amarelar. Eu não vou pensar 2 vezes em dar um vermelho. Porque eu vou saber se o jogador mereceu ou se não mereceu. E muitas vezes, jogadores que merecem não recebem porque não tem um policiamento, porque não tem uma segurança. E muitas vezes, a arbitragem requer esse cuidado pessoal. E eu tenho certeza que no meu momento, eu não tô nem aí. Eu tenho certeza que na hora, da mesma forma que tem jogador que se explode, eu tenho certeza que eu não ia pensar 2 vezes. E se viesse alguém pra cima, gente, eu posso morrer ali no campo. Eu posso, sei lá, mas eu vou impor. Eu já fui, entre aspas, não vou falar punida não, mas já me deixaram em uma situação bem complicada devido a isso. Porque eu sou contra descumprir regras. Então, muitas vezes, tem pessoas que querem ir ali no coleguinha, ir ali naquela pessoa que tem um pouquinho mais de poder, né? Pra tentar articular. E eu sou totalmente contra. A não ser quando existe toda uma comissão, toda uma justificativa, né? Que aí a gente consegue entrar no consenso. Mas do contrário, regra é regra. Se me desacatou, já foi avisado uma vez, amarelado. Me desacatou de novo, já foi avisado uma vez, já tá amarelado, tchau, vai embora. Comigo não tem meio termo. Porque no meu momento de chegou no nível, eu não penso 2 vezes. Então, por isso que eu não faço um curso de arbitragem. Porque eu ia ser muito chata. Muitos jogadores iam tomar pavor da minha cara. E eu ia ficar sentida, porque eu gosto de ter esse contato bom com cada um de vocês. Tô falando vocês porque eu tenho certeza que os jogadores vão assistir. Então, eu gosto. É importante pra mim ter esse contato gostoso, né? De amizade, de poder estar divulgando cada um, de poder estar ficando maravilhado com cada jogada, com cada gol, com cada lance, com tudo que vocês apresentam. De bom. E eu fico chateada. E com algumas eu chego a chamar pra conversar. Graças a Deus, eu tenho essa liberdade com muitos de chegar, de conversar numa boa, alertar. Porque tudo que eu faço não é pra aparecer. É pra ajudar, é pra contribuir. Porque eu sou apaixonada, eu amo futebol. E eu quero ver um show de verdade dentro de campo. E é o show que vocês têm capacidade de mostrar. Então, eu quero pedir para cada um de vocês, jogadores, assistentes, auxiliares, técnicos, torcida. Gente, a força de uma torcida, ela é fora do normal. Se a torcida vai para jogar o time para frente, ele vai. Mas se a torcida cair na pilha ou começar a induzir o time a brigar, a discutir porque não gostou do que o árbitro fez, a torcida também tem essa força. Entendeu? Mas a gente tem que entender que tem regras. Tudo requer regras. Inclusive, tem penalidade para o próprio time, conforme o que a torcida faz do lado de fora. Então, assim, tudo tem regra. Mas é para as coisas acontecerem de uma forma bonita, passiva, né? Agradável, que não atinge, que não machuca, que não fira ninguém. Por isso que as regras estão aí. Não para mostrar que são melhor, para mostrar que é melhor, que tem que ser assim. Mas por quê? Tem situações que realmente precisam ser revistas. É uma forma, como eu disse, de disciplinar algumas coisas, algumas atitudes. E a gente sabe que é possível. Então, vamos pro campo. Sempre que puder, vamos. Mas vamos para ver um espetáculo maravilhoso. Cada um, vamos fazer a nossa parte. É tão importante. Eu tenho certeza que vocês querem um futebol brilhante. Show! Porque vocês são capazes. Então, que cada um de nós, seja da comissão, seja da arbitragem, seja os jogadores, os auxiliares, a equipe técnica, seja os torcedores, vamos pro campo para dar o nosso melhor. Não vamos para brigar, para instigar a esse tipo de atitudes agressivas. Vamos sempre para a gente se divertir e para ser exemplos, espelho para a nossa juventude que está aí de olho na gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bora para cima que tem muito jogo pela frente, a gente está junto.
futebolizando sempre.